Olá, uma quarta-feira muito abençoada a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje nós continuaremos a nossa série Autorresponsabilidade, onde você vai aprender a realmente focar nas coisas certas para que você possa ter alta produtividade, alta performance, não ficar perdendo tempo com coisas inúteis. E hoje nós continuaremos o entendimento das leis e falaremos sobre a terceira e quarta lei. Mas antes de a gente começar a aula de hoje, peço a você que curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e encaminhe esta transmissão ou até mesmo o vídeo gravado que fica depois para alguém que realmente está precisando aprender sobre liderança, que já é líder, para que vocês também possam estar discutindo, criar uma rede de networking mais forte no assunto de liderança e alta performance. E a nossa terceira lei de hoje, ela é: se é para buscar culpados, busque soluções. E aqui eu tenho um caso verídico, real, para compartilhar com vocês. Há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava na multinacional, estava eu numa reunião com alguns diretores, outros gerentes, e o diretor-presidente chegou na sala, abriu a porta de uma maneira brusca, jogou na mesa de reunião alguns produtos que nós vendíamos, olhou para um dos diretores e começou a xingá-lo. Começou a falar um monte de coisas para ele, por causa que o tag do produto que ele jogou na mesa, né? O que é o tag? O tag é tipo de uma embalagem que segura o produto no expositor. Esse tag estava com problema. E ele começou a falar palavras de baixo calão, xingar a pessoa ali, né? E falando que o produto estava uma porcaria, né? Não era bem essa palavra que ele usou, foi até uma palavra pior, mas enfim. Aí você imagina aí como é que não foi a cena. E assim, uma postura muito ruim. E o diretor pegou, escutou tudo calado, no final disse que ok, ele ia investigar o que estava acontecendo e a pessoa saiu. E aí, eu falo para vocês, o diretor-presidente foi buscar um culpado que nem era culpado. A pessoa, né, a qual ele xingou nem era responsável tecnicamente pela tag, pela fabricação, pelo projeto, enfim. Mas ali ele buscou um culpado para aliviar aquele estresse, para aliviar aquele sentimento ruim. E foi péssima a cena, né, o sentimento, a mensagem com que ele deixou, porque ele não estava buscando a solução, ele estava buscando alguém para culpar, alguém para ele aliviar o estresse. E isso não é algo a se fazer para quem está na liderança, aliás, para ninguém. E aí, você já passou por uma situação dessa? Uma situação humilhante? Né? Não foi comigo todo aquele xingamento, mas só de eu estar nessa reunião, eu me senti envergonhada por todos e principalmente por esse diretor que recebeu todos os tiros daquele diretor-presidente. Né? Então, é algo que realmente não faz com que a equipe cresça. Então, por isso, né? Por isso, através dessas situações que eu já presenciei na minha vida, e foram inúmeras, essa foi só uma, que eu escolhi toda vez que encontrava um problema ou recebia um problema, eu buscava focar na solução. Mesmo quando eu sabia quem era a pessoa que tinha causado aquele problema, naquele exato momento, quando a gente reunia o time e precisava solucionar rapidamente, eu não discutia quem estava errado, eu discutia as opções para solucionar o problema. Eu faço isso até hoje. Até hoje eu faço isso.
É claro que vai existir momentos que você, como líder, vai ter que conversar com a pessoa que causou o problema, principalmente dependendo da situação, né? E mesmo que seja um problema pequeno, você tem que conversar com ele de forma amistosa, de forma em que você vai ajudá-lo a melhorar, a compreender o processo e corrigir para que nunca mais aconteça. Mas no momento em que você reúne o seu time para resolver o problema, você não fica discutindo quem que é o culpado. Você tem que buscar a sua solução. E isso faz com que todo o seu time se espelhe em você. Você vai ver que toda vez que eles tiverem um problema a ser resolvido, não vão ficar discutindo ou buscando quem é o culpado e jogando, não, vão se unir para resolver aquela situação pontual, tá? Então essa é a mensagem da terceira lei. E agora a gente vai falar da quarta lei, que é: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Lembra o caso dos diretores, né? Que um até era vítima de verdade. Infelizmente, nessa época da empresa, e eu estou relatando coisas para vocês de 20 anos atrás, infelizmente era comum os diretores terem atitudes assim, não posso talvez dizer que era igual um sargento do exército, um militar, né? Porque eu, como nunca servi o exército, nem eu sei dizer para você se eles são realmente do jeito que nós vimos nos filmes. Mas a cena que eu tinha, né, que eu vivia naquela época, parecia realmente cena de filme militar, em que quem tinha as patentes maiores fazia o que queria, xingava do que queria, desrespeitava as pessoas que estavam abaixo, desrespeitavam seus liderados e se sentindo no direito, né? Hoje em dia isso, graças a Deus, não é mais visto, e quando é visto, a pessoa ainda toma um processo porque é assédio moral. Mas 20 anos atrás, isso infelizmente era comum. Hoje em dia acontecem outras coisas. Eu escuto bastante relato também dos meus alunos e alunas com relação a donos de empresas, líderes abusivos, mas não é ainda no mesmo nível que era antes. Mas eu quero trazer para você uma outra situação que, olha só como exemplifica muito bem essa quarta lei. Porque mesmo que você seja realmente vítima, não se comporte como vítima, se comporte como vencedor. Eu me recordo de uma pessoa que tinha um cargo acima que o meu lá na empresa. Depois eu vim responder para ela e foi um prazer muito grande trabalhar com ela, porque aprendi muito, aprendi a realmente ver todas as situações como vencedoras, e eu vou trazer uma que ele resolveu. Quando ele entrou para trabalhar na empresa, ele iria responder para um desses diretores com atitudes militares igual a do filme. E no primeiro momento em que esse diretor fez com ele, né, toda essa cena de xingar e de não sei o que, sabe, nada polido, essa pessoa esperou acabar a reunião, foi até a sala do diretor e de uma maneira toda polida, de uma maneira de uma inteligência racional e de uma inteligência emocional muito grande, falou com ele que eu respeitava, porém não aceitava esse tipo de atitude, principalmente na frente dos outros. Nem os dois sozinhos e nem na frente dos outros. Que essa foi a primeira e a última vez que ele ficou quieto diante de tal atitude. E ele colocou mais algumas palavras polidas, as quais infelizmente eu não lembro, mas ele se comportou como um vencedor. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu que esse diretor, ele fazia toda essa cena com todos os outros, menos com essa pessoa. Por quê? Porque ela foi a única pessoa a se portar na frente dele, mesmo respondendo para ele, que teve a coragem
a hombridade de pegar e falar para ele: eu não aceito isso, mas não falar de um jeito de vítima, né? Ou às vezes chorando, ou às vezes, né, falando quanto foi ofendido, não, se portando como um verdadeiro vencedor. Isso é uma das coisas muito importantes que nós temos que aprender. Como ter essa comunicação vencedora, mesmo quando você não está se fazendo de vítima, mesmo quando você de fato é vítima, mas como que você conversa de maneira vencedora, evitando todos esses problemas futuros, revertendo a situação e sendo visto como realmente uma pessoa vencedora, como uma pessoa que realmente é diferente. Então, isso é algo para você refletir. Se você está passando por isso, se você já passou por isso, como que você vai lidar com isso? Como que você pode inverter essa situação? Como que você pode sair do papel de vítima e realmente se colocar de uma maneira toda especial, de uma maneira toda polida, inteligente, se colocar para que não sofra mais o que você está sofrendo. E se você alguma vez explodiu com o seu time, pense um pouco. Como que você pode se controlar para também não continuar fazendo isso, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos. Também compartilhe essa aula com outras pessoas, as quais você pode estar trocando uma ideia, aprendendo mais, porque quanto mais a gente fala de um assunto, mais a gente aprende. Eu desejo a você um excelente dia e te vejo amanhã na nossa próxima aula às 7h27.